Zago, boa noite. Gostaria que você falasse inicialmente para a gente, talvez seja a grande dúvida da maioria, sobre as escolhas que você fez hoje para a escalação inicial do time. Você vinha falando ao longo de toda a competição que não poderia abrir mão das suas convicções. E o Botafogo tinha um jeito de jogar bem definido, da maneira que você implantou desde o começo da temporada. Mas a gente viu um time diferente, com só o Bruno Michel como um jogador do drible na frente. Na última coletiva você tinha explicado por que do Dudu fora do time, que você teria dois destros com o Mantuan e com o Dudu ali pela esquerda. O Jean Vitor voltou, mas o Dudu não voltou. Para você explicar sobre essas escolhas da escalação inicial e se você acha que talvez tenha abandonado um pouquinho das convicções no jogo de hoje com as mudanças que você fez para a final. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí para a nossa torcida. Então, na verdade, a gente não abriu mão de nada. O Mantuan entrou na mesma função do Matheus Carvalho no jogo passado, só que do lado oposto eu voltei o Bruno para o lado dele. O Mantuan estava jogando nas costas dos volantes do adversário ali. O Mantuan é um jogador que foi meia, né? Falei isso na entrevista aqui, meia, volante, lateral, ele é polivalente. E a gente tinha que considerar uma questão de recuperação. Na nossa avaliação dentro dos jogadores, ele era um que estava bem recuperado para o jogo. A dúvida nossa era entre ele e o Matheus Carvalho. Ele foi o jogador que apresentou menos desgaste depois do jogo, mesmo tendo jogado o jogo todo. Então a gente optou por ele. E aquilo que você falou, né, dos pés dos jogadores, a nossa ideia é justamente essa, ter dos dois lados do campo, um destro e um canhoto do lado esquerdo, com o Mantuan e o Jean, o Bruno e o Marlon do lado direito. E uma coisa que é importante, a gente não pode distorcer a análise do jogo em função do placar. O placar foi pesado, mas a gente tem que lembrar o jogo que a gente vinha fazendo até no 11 contra 11. O Ituano conseguiu um gol rápido ali numa bola parada, né, que eu acredito até que vocês vão perguntar, não vou me alongar nisso, porque deve vir perguntas sobre isso, a gente fala mais, mas a gente vinha fazendo um jogo muito bom. Eu acho que o Mantuan ali com o Jean, o Bruno com o Marlon várias escapadas, o Jean e o Mantuan se dando bem, muito jogo apoiado ali. Então, na verdade, isso é uma coisa que precisa ser melhor entendida, posição e função. O Mantuan estava na mesma função do Dudu, do Matheus, com outra característica. Se vocês olharem o desenho da equipe, pode tirar uma foto o tempo todo que a gente estava com 11, pode comparar com qualquer foto em qualquer jogo que a gente jogou com 11. Ô Zago, parabéns pela campanha. Duas perguntas. Primeiro, se você achou justa a expulsão do Tarek. E segundo, com você como líder da equipe e a diretoria, o que vocês fizeram para não deixar o Joaquim embora? Queria que você falasse isso para a torcida. Legal. Boa noite. Eu acho que a expulsão do Tarek, talvez a gente eu não vou tentar defender aqui, né, a expulsão do Tarek. Eu acho que a gente tem que saber que tem dias que a gente erra, o adversário erra e o árbitro erra. Para mim, hoje, a arbitragem estava numa noite infeliz. Não pela expulsão, pelo critério. Porque o Ituano amarrou o jogo com faltas táticas de contra-ataque o tempo todo. E ele podia ter ido amarelando e isso nos ajudaria. Então, assim, em volume de falta, o Ituano fez mais do que a gente. Eu vi o total agora, antes de vir para cá, não vi o de primeiro tempo. Mas tenho certeza ali que no primeiro tempo a gente fez muito menos falta que o Ituano. E aí sim, o meu critério, a minha questão foi essa. O que eu discuto foi o critério para aplicação de cartão. Não vou discutir a expulsão do Tarek, mas teve jogador que solou, jogador nosso, bola alta, não foi amarelado, o goleiro fez bastante cera. Então acho que a arbitragem também pode ter o seu dia infeliz. Uma coisa que eu vejo é o seguinte, é uma coisa que para quem perdeu é muito chateia, é triste, mas hoje muita coisa conspirou para o Ituano fazer um grande jogo, um grande placar. Eles mereceram, acho que a vitória é incontestável, o título, mas eu acho que o placar ficou muito pesado pelo que o jogo estava com 11 contra 11 e depois com 11 contra 10 mesmo assim. Do Joaquim, isso é questão contratual, foge da nossa alçada. O Cuiabá fez um modelo de empréstimo que ele poderia solicitar a devolução quando ele quisesse. É uma coisa que muitas vezes você tem que aceitar, porque quando você consegue o empréstimo, muitas equipes querem, e aí às vezes você tem que abrir mão de uma cláusula ou outra para poder ter o atleta. Nós tivemos o atleta, utilizamos o atleta, então o Cuiabá pagava parte do salário do atleta. Então, para ter essas condições vantajosas, às vezes você tem que ter algumas cláusulas que elas são inegociáveis. E aí, não sei se vocês sabem o motivo, mas a questão hoje é o último dia de inscrição para a Sul-Americana. Se o Joaquim não está hoje no bid pelo Cuiabá, ele não joga a primeira fase da Sul-Americana. Infelizmente para nós,
teve essa coincidência. Se a final fosse ontem, se a final fosse, né? Aí não teria tido esse problema, mas por ser hoje, se fosse amanhã, ele já não estaria aqui com a gente. Leandro, boa noite. O Ituano vem a Ribeirão Preto procurando marcar seus melhores jogadores, aquele que faz os desarmes e também vai para o contra-ataque. O Ituano foi o melhor time, taticamente, o melhor time que se enfrentou nessa competição, desde o início do campeonato? Então, não, taticamente não. Eu acho que, taticamente, eu vou falar as equipes que me impressionaram ao longo do campeonato. O Red Bull, o São Paulo, acho que está num nível tático muito acima das outras equipes em geral, porque são equipes que se propõem a atacar você o tempo todo. O Ituano ele faz uma marcação ali num 4-4-2 por zona. Ele busca fechar bem as laterais do campo com os pontas junto com os laterais. Os dois atacantes não pressionam muito a saída, eles preferem marcar ali a entrada de bola nos volantes. Os volantes deles jogam muito próximos à linha de defesa, não saem muito para fazer pressão nos jogadores ali nas costas dos atacantes deles. É uma equipe organizada, uma equipe que tem trabalho bom, é uma equipe que tem um trabalho já de praticamente um ano, se eu não me engano. Então, assim, tem bons jogadores. E foi isso. Eu não acho que a gente ficou amarrado. Eu acho que a gente fez um bom jogo no momento em que a gente estava conseguindo confrontar. Depois que perde um jogador, o jogo muda, mas no início nosso do segundo tempo, mesmo com um a menos, a gente conseguiu incomodar um pouco. Aí vem o segundo gol, mexe um pouco com a questão emocional. E aí, com certeza, a reta final do jogo não foi tão boa. Bom, boa noite, Leandro. Parabéns pela campanha. Eu acho que o resultado de hoje não tem que refletir sobre todo o trabalho feito até aqui. E a minha pergunta vai refletir em cima do próprio trabalho. Hoje o Botafogo já perdeu o Joaquim, tem aí as sondagens Jean Vitor, Felipe Souto, Bruno Michel, o Emerson também já está sendo aí também sondado por equipes. E o Adalberto falou em sair 3, que talvez não consiga segurar, e seria só 3. Essa reformulação, o daqui para frente do Botafogo, você acha que é só 5, 6 jogadores, ou você teme de perder muito mais e ter que reformular em níveis maiores para a próxima competição? Boa noite, Andrés. Então, é uma coisa que foge também um pouco do nosso controle, porque o mercado é agressivo, né? A D perde para C, a C perde para B, a B perde para A, então o mercado é agressivo, né? É uma coisa que eu vejo assim, a gente conseguiu montar uma estrutura de equipe, com certeza nos daria grande vantagem manter essa estrutura, e eu sei que o clube está fazendo todo o esforço para manter a estrutura. Eu falei aqui na segunda-feira que hoje é difícil tirar um jogador do Botafogo, né? Tem essas questões aí contratuais de jogadores que vieram emprestados, que aí não é um jogador que a gente tenha controle sobre a operação. Mas no caso de jogadores que têm contrato nosso, tem que pagar rescisão de contrato, porque os que têm contrato mais longo, acho que se eu não me engano só quem vence agora é o Felipe Souto, que vence contrato, né? Todos os outros têm um contrato até o final do ano, tem que pagar alguma rescisão, tem que reembolsar o clube. Nós temos um monitoramento constante de atleta, a gente já tem preparado assim, atleta com perfil de tal, atleta com perfil de tal, atleta com perfil de tal, para a gente buscar. É difícil concorrer quando vem com muito mais valor do que a gente pode arcar, mas quando vem com um pouco mais, a gente ainda consegue ser competitivo por aquelas questões que eu falei na segunda-feira. Hoje o Botafogo é bem visto no mercado, é um clube organizado, sério, que cumpre seus compromissos religiosamente, e o atleta que roda pelo Brasil, vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Eu não vou falar um número arbitrário aqui, mas é muito mais do que vocês imaginam o número de atleta que sai dos clubes sem receber. Então o atleta dá valor no que ele tem aqui hoje no Botafogo. É muito difícil que ele saia para ganhar 20%, 30% a mais do que ele ganha aqui. Zago, parabéns pela campanha, né? Você já vinha ressaltando os números da equipe, foi a melhor nesse formato de 16 equipes. No que diz respeito às suas convicções, você defendeu ela sempre com muita garra durante toda essa temporada de Paulistão. Falando em reformulação e em Série C de Campeonato Brasileiro, as suas convicções de esquema tático e tudo, elas serão mantidas pensando em Série C, ou é algo que você vai esperar para ver a tua equipe? Você pensa em variações, em outras opções também? Legal, boa noite, obrigado. As convicções, elas não estão baseadas no esquema, elas estão baseadas naquilo que a gente quer ter como filosofia de trabalho. Eu falei desde o primeiro dia aqui,
organização, intensidade e competitividade. A forma que a gente encontrou de dar isso com os atletas que a gente tem foi por esse caminho. Pelo perfil dos nossos laterais, pelo perfil dos nossos zagueiros, pelo perfil dos nossos atacantes. Foi o caminho que a gente foi encontrando para colocar cada um onde a gente pudesse potencializar mais cada um. Para a gente fazer um jogo, vamos dizer, mais convencional, né? Linhas de 4, a gente precisa pensar num outro perfil para jogadores em algumas posições. Você precisa ter laterais que sustentem linha de 4, você precisa ter em posição física em algumas zonas do campo que a gente não tem. Então a gente precisa pensar nisso para ter essas variações. E é o que a gente está pensando agora, quando a gente vai olhar para frente e buscar um atleta. Para justamente a gente não ter que ficar com um plano ou um desenho que pareça que só tem ele. Por mais que eu veja que grande parte dos jogos a gente finalizou mais, o futebol é um jogo muito estranho, por assim dizer. Hoje foi um jogo que a gente teve mais posse de bola. No final, estatisticamente, foi 52-48. Teve um momento que a gente perdeu o jogador, a gente estava com 64% de posse no jogo. E foi um jogo que a gente perdeu de 3-0. E nós ganhamos jogos com 32% de posse, com 34% de posse. Porque o jogo é assim. Para a gente poder ter tudo que a gente quer ter como alternativa, jogar com bola, jogar sem bola, saber defender bem, defender com menos jogadores, para poder ter mais jogadores na frente, ter um perfil de atacante de lado, de determinada característica, tudo isso a gente precisa pensar agora na hora que a gente estiver construindo essa remontagem de equipe. Zago, eu pude perceber, você estava vindo aqui para a coletiva, alguns jogadores acabaram te chamando, você tem uma conversa com eles, o Souto, o Diego Guerra, o Jean Vitor. Mas, claro, se você puder explicar qual foi o teor dessa conversa, essa reunião que você teve com jogadores, que são alguns dos líderes desse time do Botafogo. E eu gostaria que você falasse sobre os dois jogadores que foram anunciados, o Nicolas e o João Diogo, e sobre esse problema extracampo que o João Diogo teve na Caldense. Você sempre primou pela disciplina no seu elenco. Se isso é um assunto que você pretende tratar pessoalmente com ele para que não aconteça aqui no Botafogo. Bom, dos atletas que estavam ali comigo, é questão simples de programação. A gente uma programação, claro, duas, né? Mas a gente propõe a de vitória sempre, né? Então a gente tinha folga amanhã, treino no sábado pela manhã, folga no domingo, porque a gente ia fazer uma carga bem alta para poder reunir a equipe toda na segunda-feira. E aí foi um pedido só de puxar o treino do sábado para sexta, a gente já está organizando isso, deve ser amanhã pela manhã, para poder dar o sábado e domingo e reapresentar na segunda, até porque a gente só tem o jogo no próximo domingo, né? Então a conversa com eles foi sobre isso. Em relação aos atletas que chegaram, são atletas que estão aí no acompanhamento do clube. O Nicolas vinha tendo um destaque no Monte Azul, é um jogador que vem como uma aposta do clube, né? É um jogador que a princípio a gente vem pensando em desenvolvimento, não é um jogador que vem para ser um protagonista, mas é um jogador que tem um histórico de formação bom, a gente quer ver o desenvolvimento dele aqui. Vem numa situação, uma oportunidade boa para o clube, né? Então é um investimento de um atleta que vinha fazendo uma A2 ali com algumas características que a gente pensou. Em relação ao João, que você me perguntou, eu já conheço o João há bastante tempo de enfrentar, né? Conheço o João há bastante tempo. A gente sabe do que aconteceu, a história que aconteceu. Ela foi contada de uma determinada forma, a gente sabe, né? A gente sabe da história ali exatamente como foi, não foi nada grave, né? No que aconteceu. E a gente conhece o atleta e a gente acredita. É um atleta que ele tem um histórico de gols muito bom. Na base do Cruzeiro, no Figueirense, né? Onde ele passou, né? Na URT, e agora na Caldense. E é um atleta com potencial. Ele tem isso, tem essa questão, a gente já conversou, alinhou isso antes de trazê-lo, falamos de como que funciona aqui, questões disciplinares. E a questão com ele é o jogo limpo, ele sabe para que ele está vindo aqui, que aqui é um clube sério e ele veio para jogar bola. Qualquer problema extra-campo que der, que for comprometer a imagem do clube, o trabalho nosso, né? As coisas vão caminhar como caminha para qualquer outro atleta aqui, então já está muito claro para ele. Ô Zago, queria perguntar para você, a Série C está aí chegando, né? Chegou 3 jogadores, queria se falasse que se vai chegar mais gente, mais ou menos quantas peças, a torcida gosta, né, de saber mais quantas peças, mais ou menos, a gente sabe que a negociação não é fácil. E se você se arrepende de alguma coisa que era para ter feito e não fez, ou fez alguma coisa e se arrependeu depois, que você falasse esse recadinho para a torcida aí. Legal.
Em relação aos jogadores que podem chegar, depende muito das definições de alguns, porque também a gente não pode acumular jogador, inchar elenco, a gente precisa ver o que a gente pode precisar caso aconteça alguma negociação. Não dá pra gente cravar que não vai sair, eu já expliquei a situação, mas lógico que os próximos dias são decisivos. Acabam os estaduais, estão pensando já nos campeonatos nacionais, e a gente tem como adversário a Série B, principalmente, ela é muito forte por cima do nosso mercado, para poder tirar jogadores. Em relação às questões, eu avalio o trabalho permanentemente, com certeza. Erros e acertos são avaliados, tem coisas que eu faria diferente, sim. É a única coisa assim que é importante, eu vou falar de algumas, é só lembrar sempre, avaliar depois é diferente de tomar decisão antes. Tomar decisão, escolher antes é uma coisa. Avaliar depois da obra pronta é diferente. Então, assim, claro que a gente erra. Algumas coisas, algumas opções de jogo em relação às decisões de determinado atleta. Vou dar um exemplo aqui bem claro, que pesou para o jogo de hoje. Nós tivemos uma semana pesada, aquela semana que a gente perdeu para a Inter. Nós chegamos aqui de madrugada, 1h30, 2 da manhã. Ganhamos do Guarani em Campinas na quarta-feira. Então já teve viagem para Limeira, volta de Limeira. Viajamos para jogar contra o Guarani 2 dias depois. Chegamos aqui 4 da manhã, porque o jogo era mais tarde. A gente teve o doping ainda, acho que foi o Hélio que ficou no doping, e aí demorou, a gente chegou aqui 4 da manhã. 2 noites de sono naquela semana e jogo do Água Santa no sábado. Alguns jogadores estavam abaixo de qualquer crítica em relação a desempenho individual. Erro técnico, cansaço. A gente fez uma avaliação. Nós perdemos 2 noites de sono viajando na semana, 2 jogos muito intensos, fizemos uma partidaça contra o Guarani, que exigiu muito da gente emocionalmente, mentalmente, fisicamente, e viemos para jogar aqui já contra o Água Santa no sábado. Talvez ali escapou da gente esse tipo de controle, que a gente pega muito nisso, nas quilometragens, no descanso. Os atletas preenchem todo dia, online, pelo celular, eles têm um documento que eles preenchem sobre fadiga. Então eles falam como que ele acordou, como ele está se sentindo, se ele tem dor muscular, onde. Isso vai tudo para a fisiologia alimenta a gente. Legal, um dos atletas que mais sentiu naquela semana, e vocês devem lembrar que vocês estavam aqui, eu tive que tirar ele no intervalo, foi o Matheus Carvalho. E ele veio de um jogo muito pesado na segunda-feira. Então isso impacta para uma decisão também hoje. Uma das coisas que pesou para a decisão foi o Matheus com 3 dias, a recuperação dele é um pouco mais lenta. Ele deu indícios muito parecidos para a gente optar. Então são escolhas que a gente vai fazendo e muitas vezes a gente está ainda conhecendo o atleta. Né? Então essas questões, é bom dar essa oportunidade da gente falar, porque são coisas que a gente faz ali, que às vezes passam, e parece que tudo é só decisão tática de jogo, esquema tático, e tem outras coisas que a gente leva em consideração. A gente levou a questão da recuperação, do que a gente queria para o jogo, né? E dentro das rodadas, com certeza, em relação ao esquema tático, a gente iniciou com um esquema tático ali, um 5-3-2, a partir do jogo em Limeira a gente mudou, fomos para 2 volantes mais definidos, com o Emerson e o Felipe Souto, com 3 jogadores mais de frente. Já contra o Guarani, seguimos mais nessa linha depois do restante do campeonato. No início, lá optamos, a partir do jogo do Guarani, a ter um volante na linha de 3 para melhorar um pouco a saída de bola, para tentar qualificar um pouco mais a saída de bola, sem perder jogo aéreo, sem perder as coberturas. Então, assim, essas decisões são decisões que a gente vai tomando nas vitórias, contra o Red Bull, um jogo que a gente não fez um jogo bom. Algumas escolhas poderiam ter mudado, talvez, não ganhar o jogo, mas ter sido um pouco mais combativo. Talvez era um jogo que eu devesse optar por uma equipe mais combativa, porque era um jogo que eu sabia que eu ia ficar menos com a bola. Trabalho longo, qualidade de técnica de atleta, campo rápido. Então essas escolhas, pós-jogo, elas ficam claras. Antes a gente faz algumas escolhas pensando em um caminho e às vezes o jogo vai por outro caminho. Então assim, a gente sabe, vocês sabem, apontam, vocês têm razão algumas vezes, algumas não têm também. A gente acerta, erra, avalia, mas é importante saber, o pós-jogo, tudo é avaliado. A gente analisa o jogo de novo, a gente vê os dados de controle físico, controle técnico, scout do jogo, porque a gente não toma decisões arbitrárias. Ninguém acorda um dia e fala, vou colocar porque veio na minha cabeça. A gente tenta, só que é jogo, né? É jogo. Hoje aqui, a primeira bola, o primeiro gol do Ituano, a gente se preocupou muito com o jogo aéreo, porque sabia que eles seriam fortes no jogo aéreo. Eles montaram a altura lá no final da linha. No movimento, eles correram para o primeiro pau. E a gente cantou que isso ia acontecer, a gente estava preparado. Ele estava preparadinho para isso. Ele errou a batida. O Rafael Elias, lá, o papagaio, pega a bola e acha quase um gol direto, virando. E aí sai o gol no rebote do David. Isso acontece, é jogo, né? É campo molhado, é jogo. Eu não sei se o campo tivesse seco, se o Tarek perderia os 2 duelos, seria expulso. Então, assim, é jogo, né? Tem muita coisa que acontece que foge do nosso controle. E aí, nisso, muitas vezes parece que foi um erro. Só que a nossa avaliação ela é pautada no que a gente tem antes do jogo.
não no depois. Depois é complicado. Leandro, o Botafogo anunciou nesses últimos dias a contratação de 3 jogadores, 3 atacantes. Hoje o ataque te preocupa mais do que o meio de campo e a defesa? A gente busca reforçar sim. A gente sabe que talvez se a gente fosse uma equipe que tivesse feito mais gols, a gente teria conquistado vitórias mais sólidas ou pontuado mais. Então, com certeza a gente se preocupa com isso sim. O ataque a gente está buscando fortalecer. Nós trouxemos ali, né, o Lucas, que chegou, além do Nicolas, que eu já falei, o Lucas e o João Diogo, que são jogadores que têm uma relação com o gol ali mais forte. O João é um jogador que faz bastante gol. O Lucas também ali vem evoluindo, tem feito bons treinos. Então a gente buscou melhorar isso sim nas chegadas. O Leandro, Obrigado. até falando um pouco mais desse esquema de jogo, acho que você foi muito criticado, muito massacrado, que você não muda, que você não abre mão dos 3 zagueiros, que você não abre mão da linha de 5. Nós percebemos, analisando taticamente, que você saiu do 5-3-2 para o 5-2-3 no decorrer da competição, mas a linha de 5 ele não tira. E até aproveitando a pergunta da colega anterior, eu até fiz um comentário em cima disso, que muitas vezes o esquema de tática definido é de acordo com o material humano que você tem disponível, as características que você acabou colocando. Nessa mini reformulação, o Botafogo, você com a comissão tudo, tem também se preocupado em trazer jogadores que te dê um repertório maior de possibilidades, talvez o Botafogo trabalhar com meia de armação, você tem o Gustavo Xuxa aí voltando, o próprio João Lucas, de repente, dentro de um outro esquema, aparecer um pouco mais, ter uma opção, ser uma opção melhor para você. E uma coisa que eu defendo muito, hoje bola parada, hoje define muita coisa. O Botafogo também busca jogador com características de bater falta, tanto lateral quanto frontal. Boa. Em relação, vou começar na segunda, bola parada. Bola parada, eu acho que a nossa bola parada, lateral, faltas laterais, escanteios, ela foi muito bem batida. A gente muitas vezes encostou na bola, mas a gente aproveitou muito pouco para transformar em gol. Eu não lembro se a gente fez algum gol direto, se eu não me engano, a gente não fez gol direto em falta lateral ou escanteio. Fizemos a partir de rebote ou de algum desvio. Mas a gente conseguiu ter eficiência na batida, no movimento, mas a última ação de finalização não foi boa. Isso é uma coisa que a gente precisa melhorar. Falta frontal, acho que nós temos um bom batedor que é o Jean, tem uma eficiência muito boa na bola parada frontal, bateu algumas boas faltas, não encaixou uma direta, né? A outra pergunta, em relação às variações, né? Sim, a gente busca sim esse perfil. A questão, né, de ter um meia, né, que jogue, eu penso algumas coisas um pouco diferentes nessa questão, porque é o seguinte, para mim, assim, a questão não é o meia, é a equipe construir jogadas de gol. E você pode construir jogada de gol a partir de recuperar a bola, a partir de sair limpo de trás. Então eu não acho que um meia nos daria mais isso. Ele daria num outro esquema tático que a gente poderia usar, né? Mas em relação ao número de finalização, ao tipo de jogo que a gente optou, realmente não cabia espaço para um meia ali, porque a gente não fez um jogo cadenciado em nenhum momento da competição. A gente era uma equipe que se defendia e contra-atacava, E com a bola muito vertical. Nossos zagueiros circulam para achar alguém entre linha, alguém que ataca a última linha do adversário e vai para o gol. Em nenhum momento a gente quer circular a bola, tanto que a nossa posse é baixa, porque mesmo com a bola a gente vai muito para o gol. Então é isso, o meia tem que se enquadrar nesse perfil, tem que ser um meia que saiba jogar sob pressão, porque uma coisa que acontece, Andrés, é o seguinte, os meias brasileiros ainda dessa geração do mercado, eles têm muita dificuldade de jogar sob pressão. Então eles vêm muito para trás armar o jogo, para ficar fazendo lançamento de 40 metros, não é o perfil de meia que a gente quer. Nós tivemos aqui, né, o Renato Cajá jogando na Inter, que acho que é um meia bem com essa característica. Aquele perfil de meia foge do nosso jogo. Porque eu não quero alguém que venha tirar a bola do pé do meu zagueiro, porque eu quero que o meu zagueiro faça o primeiro passe, que a gente já ganhe espaço, já tenha volantes que saibam jogar, e os jogadores novos já tem que estar em cima das linhas do adversário, porque o jogo de futebol mudou, contra a marcação por zona isso não funciona, o meia ficar lá atrás dando lançamento de 50 metros, vai pegar toda hora o lateral adversário dividindo bola com o seu ponta, a bola tem que entrar primeiro por baixo, e o meia, e os meias, existem meias como o Rafael Veiga hoje no Palmeiras, a gente pode pegar,
Eles têm que saber jogar, não estou falando em relação ao nível, né? Porque é um jogador hoje de altíssimo nível, mas estou falando de característica. Tem que saber jogar como o Rafael. Jogar entre linha, sob pressão, de lado, não voltar para pegar a bola sem pressão, ficar trocando passe com o volante, porque isso para nós, os nossos zagueiros e volantes, eles saem limpo de trás e eles põem a bola nos nossos laterais, nos jogadores entre linha toda hora. O que a gente precisa? O meia entender esse movimento, de jogar entre linha, de ser agressivo e de chegar na área. Porque também esse meia, muitas vezes, ele faz o passe e fica atrás e não chega para bater. Esse meia também para nós não serve, porque ele tem que chegar na área toda hora. E acho que nós temos jogador com esse perfil hoje dentro do grupo para fazer esse tipo de trabalho. Agora com semanas cheias, acho que isso pode acontecer. Se tiver uma oportunidade, se alguém, caso a gente tenha alguma troca, talvez buscar. Fechou? Valeu, pessoal. Boa noite aí. Obrigado.